Sétimo ano, boa tarde, tudo bem? Mais uma aula de matemática começando, a gente vai falar um pouquinho de geometria. Eu estou aqui com algumas imagens do livro de vocês que eu gostaria de compartilhar, porque eu gostei muito das figuras e eu acho interessante para a gente conversar. Hoje o tema da nossa aula vai ser área de figuras planas. Eu lembro que lá do sexto ano a gente já conversou sobre como achar a área. Primeiro, o que significa achar a área de uma figura? A área é a região compreendida, é a região interna a uma figura plana. É a região que está dentro, é a região interna a uma figura plana. Por exemplo, o piso da sala de aula, a área de um apartamento, a área de uma cidade. E a unidade padrão de medida de áreas é metros quadrados. Olha aqui, área de um retângulo. Esse tipo de exercício eu sei que você faz lá desde a pré-escola. Fala o seguinte: Zildo quer fazer um gramado retangular de 6 por 4 metros no jardim de sua casa. De quantas placas quadradas de grama, de lado 1 por 1, ele vai precisar? Então, lá na pré-escola, você aprendeu que você pode contar 1 por 1, ou você pode, que dá 24, fiz essa contagem, ou você pode pensar assim: existem 6 fileiras, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e cada fileira cabe 4 placas. Então você sabe que você pode fazer simplesmente a multiplicação. 6 vezes 4, 24 placas. E ano passado, no final do sexto ano, a gente trabalhou com área de retângulos. E para a gente achar a área de retângulo, a gente faz exatamente isso. É a medida da base, olha aqui, o que ele chama de base. É essa região aqui embaixo, é a medida, o tamanho dessa base, multiplicado pelo tamanho dessa altura. A base e a altura sempre formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, sempre. Como que eu sei que é 90 graus? Porque é retângulo, e o retângulo vai ter os 4 ângulos retos. B lembra a base, e porque a altura a gente representa por H? A altura na língua portuguesa não é com H, mas essa altura geralmente a gente vem do inglês, e a altura em inglês é height, altura assim. Precisa, né? Mas todo livro de matemática a altura está assim. É bom a gente manter um padrão. Então, para eu achar a área de um retângulo, basta multiplicar a base desse retângulo por sua altura. E por que aparece esses quadrados nos metros? Imagina no caso desse retângulo aqui, ó. O, o livro fala que o lado é 6 metros por 4 metros. Então, a base são 6 metros, a altura são 4 metros. Então, a área desse retângulo vai ser 6 vezes 4. Eu só vou pôr os números 24. Mas se eu pensar nas unidades, é metro vezes metro. Multiplicar o número por ele mesmo equivale a elevá-lo ao quadrado. Por isso que vem esse 2 aqui em cima. Esse 2 em cima do metro significa metros quadrados, indica que eu estou medindo uma superfície bidimensional. Por isso, desse 2 aí. Então, para se achar a área de um retângulo, só fazer a base desse retângulo multiplicado por sua altura. Aí você vai achar a área, a região interna a esse retângulo. Tá? É diferente de falar perímetro. Ano passado a gente trabalhou com perímetro. O perímetro de uma figura é o seu contorno. Para achar o perímetro de um polígono, basta somar todos os lados. Tá bom? E se for um quadrado? Um quadrado é um tipo de retângulo. Para ser retângulo, precisa ter todos os ângulos iguais. O quadrado tem todos os ângulos iguais? Tem. Olha aqui, ó. Os 4 ângulos iguais. Só que além de ter os 4 ângulos iguais, o quadrado tem os 4 lados iguais. Então a altura é um de seus lados. Você vai achar a área do quadrado do mesmo jeito, fazendo base vezes altura. Só que aqui, em vez de chamar de B e de H, como todos os lados são iguais, o livro chama de L, L para lembrar lado.
Então, você vai fazer lado vezes lado, só que multiplicar um lado por ele mesmo é a mesma coisa que elevar ao quadrado. Então, veja, o livro põe uma fórmula para achar a área do retângulo, base vezes altura, e no caso do quadrado, que você também vai fazer base vezes altura, mas como a base é igual à altura, você vai fazer lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Por exemplo, imagina um quadrado de lado 6 centímetros. Então, a base é 6, a altura é 6. 6 vezes 6, 36. Centímetro vezes centímetro, centímetros quadrados. Não importa se é metro, centímetro, decímetro, importa que seja a mesma unidade e que você as eleve ao quadrado, por se tratar de figuras bidimensionais. Ok? Essa é a página 260. Vem aqui comigo, página 261. O que é equivalência entre áreas? Por exemplo, acompanhe a situação a seguir. Uma folha de zinco. Zinco é um metal muito utilizado no dia a dia, na indústria, em latas. Tem a forma da figura ao lado. Tá vendo que essa figura está na forma de T? Quantos centímetros quadrados de área tem essa folha de zinco? Se você contar os lados dessa figura, ó, tem quantos pontinhos? Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa figura tem 8 lados, ela é um octógono. Não tem nenhuma fórmula específica para você achar a área de um octógono. Então, o que você pode fazer é dividir essa figura em figuras menores. Sugestões? Ó, você pode passar, por exemplo, uma retinha aqui e outra retinha aqui. Aí você divide em figura 1, que é aparentemente é um quadradinho, figura 2, que é um retângulo, e figura 3, que é outro quadradinho. Você pode fazer isso. Outra opção, que é a que o livro põe, tanto faz, que seu coração mandar, passar assim, ó. Aí você tem um retângulo aqui em cima, e então a gente vai decompor essa região grande, essa região octogonal, em duas figuras quadrangulares. A área da região 1 é um retângulo. Como que eu acho a área do retângulo? Base vezes altura. A base desse retângulo é isso daqui, mede 6 centímetros, e a sua altura mede 2 centímetros. 6 vezes 2, 12 centímetros quadrados. Agora eu vou botar outra cor. Deixa eu colocar verde. Deixa eu ver se o verde cabe aqui bem. Cabe. 2. 2 é a base. E quanto mede a altura? Tá vendo que tudo isto daqui mede 4? Ó, daqui até aqui mede 4. E esse pedaço vermelho mede 2. Então, desse 4, você vai tirar 2. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 2. Então, quer dizer que esta figurinha 2 é um quadrado, porque a base é igual à altura. Então, a área 2, você pode fazer bases altura, ou como é área de quadrado, você pode fazer 2 ao quadrado, que vão ser 4 centímetros quadrados. E a área total, você faz o quê? É só somar. Então, eu calculei a área da 1, que é 12, eu vou somar com a área da 2, que é 4, 13, 14, 15, 16 centímetros quadrados. Então, se a nossa figura está difícil, eu posso transformá-la numa figura fácil. Eu divido essa figura difícil em figuras fáceis. Assim é uma maneira que eu gosto de fazer. Ok? Bom, próximo ponto, falar da área de paralelogramo. O que é um paralelogramo? É um quadrilátero, tem 4 lados, e o nome paralelogramo não é à toa. O paralelogramo tem 2 pares de lados paralelos. Retas paralelas são aquelas retas que nunca se cruzam. Então, esta reta de baixo é paralela e exatamente igual a essa reta de cima. Essa reta aqui da esquerda é exatamente igual a essa reta aqui da direita. Então, o que deu nessa figura? A figura ao lado foi recortada de uma folha de cartolina. Qual que é a área dessa figura? Isso é um paralelogramo. Esse 5,4 centímetros é a medida de sua base, que é o que está aqui embaixo. De azul, vou botar de azul.
E esse 3,2 centímetros, está vendo que ele está reto? Como ele está reto, forma 90 graus. Então, esse 3,2 centímetros é a altura do paralelogramo. E aí, qual que é a ideia? Para descobrir a área desse paralelogramo, a gente recorta um triângulozinho dele, ó. Então, a ideia é tirar um triângulozinho que ele pintou ali, aqui embaixo, tirou esse triângulo, e esse triângulo foi colocado aqui no canto, e deu origem a essa figura aqui. Então, se eu tirar esse triângulo do canto e colocar no outro canto, o paralelogramo vai ter exatamente o mesmo formato do retângulo. Né? Você não sabe achar a área do paralelogramo? Não, mas você sabe achar a área do retângulo. Qual que é a área do retângulo? É base vezes altura. A base é 5,4 vezes a altura, que é 3,2. Os dois estão na mesma unidade, os dois estão em centímetros. Para você fazer essa conta, como que eu geralmente faço? Eu faço 54 vezes 32, sem as vírgulas, multiplico. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Soma 8, 2, 7 e 1. Mas como tem uma casa decimal no 5,4 e uma casa decimal no 3,2, você conta as duas casas decimais, dá 17,28. Então, quer dizer que a área do retângulo é 17,28 centímetros quadrados. Mas o retângulo não veio da mesma região do paralelogramo? Eu só mudei as pecinhas de lugar. Se a região é a mesma, então a área do paralelogramo é a mesma área do retângulo. Então a área do paralelogramo também vai ser 17,28 centímetros quadrados. Então tá. Então olha aqui, como é que você acha a área do paralelogramo? É só fazer a base multiplicada pela sua altura. A fórmula da área do paralelogramo é o mesmo jeito de achar a área do retângulo, porque a figura é exatamente a mesma. Deixa eu escrever aqui. A área do paralelogramo é só fazer a base dele vezes a sua altura. Tá bom. Próxima figura. A próxima figura não é um quadrilátero. Tem apenas 3 lados, que é um triângulo. Sabia que tem várias maneiras de achar a área de um triângulo? Essa é apenas uma delas? Tá. Olha que interessante. Nesse triângulo aqui, a base é esse segmento. Qualquer segmento pode ser a base, né? Apoiando aqui embaixo, BC pode ser uma base. E o que é a altura? A altura é o que forma 90 graus com a base. Formando 90 graus está AH. Então imagina que você pega um triângulo exatamente igual a esse e coloca ele por cima. Então o triângulo azul tem o mesmo formato do triângulo amarelo. Exatamente. E se você pegar a figura grande, a figura ABCD, ABCD é um paralelogramo. E esse paralelogramo é simplesmente o dobro da área do triângulo, porque ficaram dois triângulos iguais. Então, para você achar a área de um triângulo, olha o que está escrito aqui no livro. A área de um triângulo é a metade da área de um paralelogramo. Se a área do paralelogramo você faz base vezes altura, para achar a área do triângulo, você faz a base vezes a altura, e como é metade, o resultado você vai dividir por 2. Então, deixa eu escrever isso em termos mais matemáticos. A área do triângulo é B de base vezes H de altura dividido por 2. Olha aqui. Para compor um vitral, recortei uma peça de vidro na forma triangular como mostra a figura.
Quantos centímetros quadrados de vidro há nessa peça? Quais são os dados que tem nessa figura? Você tem um triângulo, você tem a base desse triângulo que está medindo 8 centímetros. Você tem a altura desse triângulo, a altura que forma 90 graus com a base, que mede 4,2 centímetros. Como que eu acho a área de um triângulo? Tem um triângulozinho aqui, pra você lembrar. Base vezes altura dividido por 2. Sem as unidades, a base é 8, a altura é 4,2 e o resultado eu vou dividir por 2. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu vou fazer 4,2 vezes 8. 8 vezes 2, 16 aí 1. 8 vezes 4, 32, mais 1, 33. Como tem uma casa decimal, vou botar uma casa decimal aqui. Então, isso aqui em cima é 33,6 dividido por 2. Para fazer 33,6 dividido por 2, eu igualo aqui a quantidade de casas decimais, 2 é a mesma coisa que 2,0, e corto as vírgulas, que multiplica os dois lados por 10. 20 vezes 1 dá 20, para 33 resta 13, baixo 6. 20 vezes 6, 120. Restou 16. Põe a vírgula, acrescento 0. 20 vezes 8, 160. Resta 0. Então, a área desse triângulo é 16,8. Qual é a unidade? Centímetro vezes centímetro dá centímetro quadrado. Aí você reclamar, essa conta é grande. Concordo, vamos simplificar? Sabe o que você poderia ter feito para simplificar? Você poderia ter feito a divisão antes, porque não vai fazer diferença. Ó, eu poderia fazer 4,2 dividido por 2, que dá 2,1. Aí aqui a conta, eu só poderia fazer direto 8 vezes 2,1, que vai dar exatamente 16,8. É mais fácil, né? Tá bom. Então, a área de um triângulo é assim. Por último, o que o exercício, o livro coloca aí pra gente, por enquanto, é a área do trapézio. E o que é um trapézio? É um quadrilátero, ele tem 4 lados, que tenha pelo menos um par de lados paralelos. Um paralelogramo é um trapézio, um retângulo é um trapézio, quadrado também é um trapézio. Então, o trapézio tem pelo menos um par de lados paralelos. E a esses lados paralelos, a gente dá o nome de bases. Uma delas é maior, por isso que aqui ele está chamando de base maior, base grande, e a outra é menor, que ele está chamando de base menor. Tá bom. Você está vendo que você está colocando dois trapézios iguais, um do lado do outro? E qual é a figura que forma? Ó. Você pegar essa figura toda, isso é um paralelogramo. Então, a área do trapézio é metade da área do paralelogramo. Como que eu acho a área do paralelogramo? Base vezes altura dividido por 2. Só que repare que a área desse paralelogramo é a soma das duas bases, da base grande com a base pequena, da base maior com a base menor. Porque um trapézio ali está de ponta cabeça. Então tá. Vamos fazer esse exemplo? Essa figura tem a forma de um trapézio. Quantos centímetros quadrados tem nessa figura? Então, vamos analisar os dados dessa figura. Vou escrever aqui. Dados. Tem uma base maior, que eu estou chamando de... Vou chamar de Bzão, porque é uma base maior, que mede 12 centímetros. Tem uma base menor, como é menor eu vou chamar de Bzinho, e essa base menor, que são os lados paralelos, mede 8. E tem uma altura. A altura é o que forma 90 graus entre as duas bases. E essa altura é 3,5 centímetros.
Como que eu acho a área do trapézio? Olha o que está escrito aqui em cima. A área do trapézio você vai fazer a base maior, soma com a base menor, o resultado multiplica pela altura e divide por 2. Então, escrever aqui em símbolos matemáticos. Base maior, Bzão, mais base menor, Bzinho. O resultado multiplica pela altura e depois tudo vai dividir por 2. Base maior é 12, mais base menor é 8, vezes a altura 3,5. Tudo isso dividido por 2. Entre parênteses, vai somar primeiro 12 com 8, que dá 20, vezes 3,5 dividido por 2. Deixa eu simplificar, ó. 20 dividido por 2 dá 10 e 1. 10 vezes 3,5 dá 35. 35 dividido por 1, 35. Perdão. Então, a área desse trapézio é 35, tá tudo na mesma unidade, centímetros quadrados. Dúvidas? Então tá bom. Tá no seu caderno, você vai anotar. Revisão de área. Então, os polígonos que a gente viu hoje. Quais foram? Primeiro foi o retângulo. Disso você já sabia do ano passado. Primeiro você já sabe o que é um retângulo, é um quadrilátero que possui os 4 lados iguais. Aqui embaixo eu vou chamar essa medida de base B. E esta medida que forma 90 graus com a base, eu vou chamar de altura, e o símbolo da altura na matemática sempre vai ser H. Lembrando que a altura forma sempre 90 graus com a base. E como que você acha a área de um retângulo? RET, abreviação de retângulo, é a medida da base multiplicada pela medida da altura. Tá bom. Depois, a gente viu um quadrado. Um quadrado é um tipo especial de retângulo que tem todos os lados iguais. Então, para achar a área do quadrado, nada te impede de fazer base de altura, tá certo? Mas, supondo que todos esses lados sejam iguais, então vou fazer essa marquinha aqui para dizer que todos os lados são exatamente iguais e vou chamar de L. Por que L? Porque a letra que lembra lado. Então, como é que você acha a área de um quadrado, bases altura, L vezes L, ou simplesmente L ao quadrado? Simples, né? Tá bom. Depois, a gente viu um paralelogramo. Um paralelogramo é aquela figura plana que possui dois e exatamente dois pares de lados paralelos. Eu vou chamar esta medida aqui de base, que é igual à medida de cima, né? Então, se aqui embaixo for a base B, em cima também tem que ser B, de base. E o que é a altura? A altura é a distância entre as duas bases. E lembrando, nunca se esqueça disso, que a altura sempre forma ângulo de 90 graus. H de altura, já sabe que isso é a altura. Puxa aqui uma setinha. Se vermelho é a altura. Como que eu acho a área do paralelogramo? É a base B vezes a altura H. É a mesma formulinha da área do retângulo. Tá bom? Depois de paralelogramo, veio quem? Veio o trapézio. Então, anota aqui comigo. Trapézio.
O trapézio tem que ter pelo menos um par de lados paralelos. Ele vai ter uma base grande, que eu vou chamar essa base grande de base maior. Aqui. Vou até colocar o B, letra maiúscula, para você não esquecer. Base maior, que eu vou botar Bzão. Essa base aqui em cima, que é menorzinha, eu vou chamar de base o quê? Menor. Eu vou representar pela letra Bzinho. A distância entre as duas bases é a altura do trapézio. Lembrando que a altura forma 90 graus com as bases, tanto com a base de baixo quanto com a base de cima, óbvio, porque elas são paralelas. E para você achar a área do trapézio, é como? Base maior mais base menor, o resultado multiplica pela altura e tudo isso divide por 2. Formulinha para achar a área do trapézio. Eu já falei do triângulo, pulei o triângulo, né? Coloquei os quadriláteros. Então, já que eu estou falando de quadrilátero, antes de falar do triângulo, tem outro quadrilátero que o livro não pôs. Ele vai colocar em outra hora, mas vou colocar aqui para vocês. Que é o losango. Pelo amor de Deus, não é losangulo, é losango. O que é o losango? É o quadrilátero que possui os 4 lados iguais. Ué, esse não é quadrado? Então, o quadrado é um losango. Só que o quadrado, além de possuir os 4 lados iguais, o quadrado possui os 4 ângulos iguais. Então, o quadrado é um losango especial. Sim, deixa eu ver se fica decente. Suponha que os 4 lados sejam iguais. Tenho como ter essa certeza? Suponha isso. Deixa eu ver. Tá meio tortinho, bem tortinho isso daqui. Bem tortinho mesmo. Tem que ficar assim um embaixo do outro. Esse daqui eu vou botar um pouquinho mais pra cima. Pronto. Deu uma melhorada. Aparentemente tá mais igual agora. E aí eu te desafio. Tenta descobrir um jeito de achar a área desse losango. Tem várias maneiras. Dá para dividir em triângulos. E o jeito, a fórmula matemática, para você achar a área do losango, você traça 2 de suas diagonais. O que é diagonal? É isso daqui, que vai ligar 2 lados. 2 vértices, perdão. 2 vértices não seguidos, senão isso seria um lado. Seria lado, né? Então, isso daqui verde é uma das diagonais. E isso daqui que eu vou botar em azul é a outra diagonal. Aqui tá difícil de eu fazer, mas no caderno você consegue fazer direitinho. Oh, Deus, esqueço. Tá assim. Qual que é a diferença das diagonais? Que uma é maior e outra é menor. No caso, essa azul é a diagonal maior. Então, vou chamar de Dzão. E essa verde é a diagonal menor. E eu vou chamar de Dzinho. E para você achar a área do losango, não é losangulo, é só losango, é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Em outro momento, eu vou explicar o porquê. Mas tenta pensar você. Vê se consegue chegar a essa conclusão. De onde que vem essa fórmula? Que a área do losango você faz a diagonal maior vezes a menor, o resultado dividir por 2. E por fim, já não tem mais quadrilátero, é só um triângulo, tem 3 lados. E a principal fórmula de achar a área de um triângulo é fazendo a medida de sua base
multiplicada pela medida de sua altura e o resultado divide por 2. Então, a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Tem outras fórmulas. Fórmula de Herão, fórmula de Hipátia, que é com seno. A fórmula de Herão tem raiz quadrada. Se você tem o raio da circunferência circunscrito e o perímetro também se consegue. Enfim, por enquanto vamos achar essa. Certo, pessoal? Tranquilo? Deixe as anotaçõezinhas no seu caderno. Tem as fórmulas para achar a área de todas as figuras planas que você conhece. Eu parei na página 263. Então, a sua tarefa... Essa daqui faz tempo que eu não uso. Então, a sua tarefa são os exercícios das páginas 264 e 265, preferencialmente para terça que vem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço para todos.